Bom dia, boa tarde, boa noite, buenas e me espalho. Mais uma vez a gente aqui nesse canal Flor desse Especial. E como já havia comentado em outros vídeos, inclusive já aconteceu, a gente vem para uma conversa mais técnica, uma conversa com especialista. Então é sempre bom a gente conversar com conteúdos gerais, genéricos da vida de cada pessoa, mas também é importante conversar com aquelas pessoas que dominam alguma área e que estão aqui no Canadá, Montreal, no Canadá, Quebec, mudando de vida numa área bem específica, mudando de vida de uma forma em que estão aproveitando o seu conhecimento técnico do Brasil e aprimorando aqui, ou efetivamente mudando de área e vindo para cá dessa forma nova. Então hoje quero agradecer muito, né, pelo tempo dessa pessoa, porque o ser autônomo aqui também nos despende de tempo, de atenção, e quando uma pessoa para falar comigo, ainda mais de um assunto específico, eu fico muito grato. Então, muito obrigado já de antemão, tá, Ana Paula, por se dispor a me atender, de se dispor a trazer um conteúdo diferente e um conteúdo que é muito procurado por todos os brasileiros, né, que chegam no Canadá. E todos, olha, vou te dizer que todos os brasileiros que eu conheço, todos já procuraram ou estão procurando a tua ajuda, especificamente, ou já falaram de ti, ou deu rebote em algum lugar e eu já tinha ouvido falar no teu nome. Então, hoje, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, eu tô aqui com uma pessoa muito popular, principalmente entre os brasileiros, tá? Ela é muito conhecida. Então, Ana Paula, obrigado por estares aqui, obrigado por estar cedendo o teu tempo para nós, tá? E eu já saio perguntando, Ana Paula, tu és da onde? Tu vem da onde? Como é que tu apareceu aqui em Montreal, no Quebec? Boa noite. Boa noite. Obrigada, primeiramente, pelo convite também, não é? Fico muito feliz aí de participar com você e poder dar esse apoio aí para os brasileiros aí, né? Agradeço o convite, já de antemão também. Isso, muito obrigado. Eu venho do Vale do Paraíba, uma cidade do interior de São Paulo, que chama Caçapava, que fica do lado de São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade maior, né? Então, Caçapava é uma cidade pequenininha e a gente decidiu imigrar em 2013, que a gente veio para cá, já fazem 9 anos. Eu vim com minha família, meu marido, 3 filhos. Eles hoje já são adultos, vieram adolescentes. Então, a gente já está 9 anos aqui no Canadá. Que maravilha. 9 anos já tem alguma história para contar, hein? Caramba. Sim, 9 invernos. 9 tempestades de neve. Que Não é? maravilha. E me diz, hoje tu és instrutora de autoescola aqui, e tu tinha algum contato com isso no Brasil? Tu teve algum contato com essa profissão no Brasil antes de se tornar aqui instrutora de autoescola, instrutora de direção? Sim, eu trabalhei no Brasil como instrutora também, faz muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar numa autoescola, foi o meu primeiro emprego, e lá na autoescola eu passei a ser, depois de um tempo, a ser instrutora, convidada pela dona da autoescola, ela me disse, Ana, você quer dar aula? Falei, olha, acho que seria uma boa, posso tentar. E aí eu passei a ser instrutora de lá, nessa época eu fazia faculdade, fiz comércio exterior no Brasil, então passei todo esse tempo da faculdade, estava dando aula, trabalhava como instrutora. E era muito legal, gostava bastante. Depois que eu terminei minha faculdade, que eu fui trabalhar numa empresa, né, em comércio exterior, exportação, com importação e tal, eu continuei dando aula, eu não consegui parar mais. Eu continuava dando aula para as pessoas que tinham medo, para as pessoas que eram inseguras, né, as pessoas que me procuravam, porque como eu fiquei um tempo na minha cidade, uma cidade pequena, eu fiquei bem conhecida na cidade, e aí as pessoas me procuravam, um indicava o outro, ela dá aula e tal, e aí assim foi minha vida toda, dando aula à parte e trabalhando na empresa. Então, Caramba, quando pode falar. não, eu dei risada agora aqui, porque tu comentaste exatamente isso. Tu ficaste bem conhecida na tua cidade, né?
lá atrás. E hoje, sim. aqui em Montreal, tu és muito conhecida também. Então, essa referência eu achei bem bacana. Então, interessante, né? Mas eu não pensava em trabalhar com isso aqui, não, na verdade. Eu pensava em vir para cá e continuar trabalhando na área de comércio exterior, né? Sim, Continuar na área administrativa. Mas, assim, no início, como eu não falava bem francês ainda, fui estudar para sim. aprender o francês. Fiquei um ano, fiz francização durante um ano. E nesse durante o ano eu falei, bom, já que eu estou fazendo só a francização, eu vou começar a dar aula, que é o que eu sei fazer, né? Por que não? Aí eu tinha um carrinho velhinho, um carrinho pequenininho, um Axan velho, e falei, bom, eu vou fazer meus bicos aí, vou dar aula, porque eu sei fazer isso. E aí comecei devagarzinho dando aula. Depois que eu terminei a francização, fui trabalhar no organismo aqui na área administrativa e continuei com as aulas. Só que foi aumentando, foi dando certo, foi aumentando, e aí eu ficava fazendo os dois trabalhos, dava aula de sábado, às vezes depois do trabalho, saía às Sim, 5, ficava até às 9, dava aula, no verão dava para fazer isso, porque escurece mais tarde, né? sim. Então, peguei essa época aí foi crescendo a procura, foi dando certo, e chegou uma hora que eu tive que optar. Ou eu trabalhava na área administrativa, ou eu trabalhava na autoescola, dando aula. Aí, conversando em casa com meu marido, ele falou: Olha, acho melhor você decidir, porque vai ficar muito cansativo os dois para você. Eu acabei optando pela autoescola, fui fazer todo o processo aqui de validação, né, da carteira primeiro, depois fui fazer o processo de tirar a permissão para ser instrutora aqui. Isso Trabalhei um demora muito? tempo. Demorou mais ou menos uns 6 meses, não é muito demorado, não. O ruim é que você tem que fazer os estágios, passar por todas as etapas, tem que fazer prova na SAQ, tem que fazer prova teórica e prática também. Uhum. A prova prática, você dá uma aula para um aluno e o cara vai atrás olhando, Ele vai atrás, no banco de trás. no banco de trás, te Ok. avaliando como que você faz, como que você, né, faz a sua Orienta. aula, como que você conversa, como você orienta, E aí tem uma prova, essa prova prática também. Aí passei por tudo isso, Uhum. ok, peguei minha permissão de instrutora e fiquei um tempo trabalhando na Technique, na Autoescola Technique, que é bem conhecida aqui, É bem né? conhecida, né? Bem É, conhecida mesmo. sim, é bem grande, né? Fiquei trabalhando um tempo lá para pegar experiência, para ver como é que era as coisas, as diferenças daqui e tal, né? E aí depois acabei optando por trabalhar sozinha, autônomo, como aqui a gente pode fazer isso, é autorizado. Aí comprei um carro mais novo, adaptei o carro, coloquei um pedal de freio do outro lado, né? Fiz tudo certinho. Passei pelas vistorias que a SAC pede. Tem que fazer vistoria com os mecânicos 2 vezes por ano. Tem que tirar foto do carro, olhar a parte mecânica. Então, tem que Sim. fazer tudo. Tudo tem um esquema que tem que fazer. Pode trabalhar autônomo? Pode. Mas tem que estar tudo dentro da lei, registrado, tudo certinho, né? Tu é pessoa física ou pessoa jurídica? Eu tenho uma empresa, Ok. né, de autoescola, né? A princípio eu tinha até colocado o nome Senna, do Ayrton Senna, Ó, que mas maravilha. depois, como eu fiquei muito popular, eu acabei trocando, coloquei meu nome mesmo. Ok. Mas a princípio eu tinha pensado em colocar a Senna, tinha feito todo o cadastro no Quebec, né, lá do registro da empresa, tudo, e depois eu acabei mudando. Mas é assim, não é tão complicado, não. Você pode trabalhar como autônomo aqui, né? Não é complicado de fazer o registro, essas coisas não é, não. Aí A você vai recolher burocracia. as taxas, vai pagar o governo, não é tão complicado, não. É de boa. Excelente. E tu tens agora essa autoescola faz quanto tempo? Que tu és a responsável pelos teus alunos. Faz quanto tempo isso? Já faz 3 anos, mais ou menos, como em 2017. Olha Não, isso. 2018, 19, 20. Uns 4, já vai fazer 4 anos que eu abri a empresa mesmo. Olha, então primeiramente, antes da gente seguir, parabéns, tá? Obrigada. Parabéns porque a gente sabe que ser imigrante não é uma caminhada muito simples, ser Sim. imigrante não é uma caminhada fácil, então acho que Uhum. cada conquista, ainda mais uma conquista desse tamanho, tem que ser parabenizada a todo tempo. Então, parabéns e, de novo, obrigado, porque assim, agora eu estou com uma empresária, instrutora de autoescola, é um pacote muito Uhum. positivo. Obrigado, tá, Ana?
O cara que não tem habilitação no Brasil e a pessoa que não tem habilitação aqui. Muda muito o procedimento, muda muito a forma ou não? É tudo muito parecido? Desde o início, né, quem não tem habilitação precisa fazer autoescola do zero. Então, o processo é diferente do Brasil, é bem diferente, não é igual ao do Brasil, porque demora muito. O processo aqui para tirar uma habilitação demora-se 1 ano, mais ou menos, em média. Caramba, é bastante tempo. É bastante tempo. Por que que o governo quer que demore tudo isso? Para passar todos os períodos, as estações do ano, tá? Ah, Então, assim, ele quer que passe o inverno, principalmente, o verão, o outono, todas as estações. Cada uma tem uma particularidade. Eu sim. achava uma besteira imensa. Eu também, Mas olhando de longe. depois que eu fiz, que eu fui entender o porquê das coisas, aí você meio que encaixa. No outono, venta-se muito. Ok, No vento, o carro desestabiliza na estrada. Você tem carro? tenho carro. Então, não é real isso? É, Quando você está andando na estrada, muito. se dá aqueles ventos, o carro meio que balança. Sabe Então, onde eu percebo muito isso? Desculpa te interromper, mas é quando eu vou entrar e sair da ilha nas pontes, como as pontes aqui são longas, são vários quilômetros de ponte, ali eu sinto muito o carro balançar. é muito estranho, né? É, É muito estranho. é, Então, por conta do vento, o governo pede para que faça uma aula no vento. É besteira, mas existe. ok. Mas assim, então eles querem que passe esse 1 ano na autoescola, só depois de 10 meses de autoescola que você pode fazer o seu teste teórico. E depois que você terminar as 15 aulas práticas, que você pode fazer seu teste prático. Isso é para quem não tem habilitação, quem vai começar a tirar a habilitação do zero aqui. Com Entendi. Então, 16 anos já pode tirar. 16 é bem jovem, né? Então, só para eu entender, tu tens 10 meses de ir dirigindo com um professor do lado, isso? 10 meses. Sim, 10 meses para você começar a fazer a parte teórica lá legal dentro da SAAC. Ok, Você tem que ter os 10 meses. Antes disso, você não pode fazer. então Entendeu? eu chego aqui, meus filhos têm 16 anos, eu posso mandar ele para uma escola, uma autoescola, Uhum. então ali vão começar as aulas dele, Sim, as teóricas primeiro. as teóricas, ok. E essas Uhum. teóricas, mais ou menos quanto tempo e em que se baseia mais ou menos a aula teórica? Então, a aula teórica vai de acordo com a prática depois. Você vai passar. O primeiro módulo, são 4 Uhum, módulos. O primeiro módulo faz um pouco do módulo da teórica, que vai aprender sobre o veículo e tal, tal, tal. ok. E já começa as aulas práticas. Aí Tá. começa um bloco de aulas práticas. Acabando esse bloco de aulas práticas, vai para o segundo módulo da aula teórica também. Aí Uhum, vai ver sobre ambiente, sobre como dirigir na neve, essas coisas. ok. Vê várias outras coisas também. Aí, acabando o segundo, passa para o prático. E assim vai até acabar os 4 módulos. 4 módulos de O quantas horas mais ou interessante menos, sabe? a aula prática são 15. Os horários da teórica eu não me lembro. Não tem Eu problema. não lembro. Mas são 10 meses, você tem que ficar lá 10 meses. Ok. Seria isso. O interessante, de diferente que tem no Brasil, é que depois do primeiro módulo, você faz um teste com eles dentro da autoescola mesmo, pelo computador, que faz esse testinho, teste teórico, e se Hum. você passar, você já pega uma carteira de aprendiz que você pode dirigir com alguém do seu lado. Isso é legal. E no Brasil Quais, não tem isso. não. E quais são as. Tem alguma regra específica ou simplesmente a pessoa senta ao lado e pode ir Tem para o uma lago, regra, pode. não, tem uma regra que você tem uns horários que são permitidos, os horários de pico não é permitido o aluno dirigir, Ah, ok. e a pessoa que está do seu lado tem que ter mais de 2 anos de habilitação, ou seja, não pode ser carteira que acabou de tirar, provisória, vamos supor, por exemplo. Entendi. Entendeu? Porque depois que termina todo o processo, quando você vai tirar sua carteira, fez o exame teórico, fez o exame prático na SAC, passou tudo, acabou, você ainda vai pegar uma carteira provisória, que vale 2 anos,
para depois você pegar a permanente. No Brasil é 1 ano. É 1 ano. Aqui são 2. Então, essa pessoa que acabou de tirar essa permissão provisória, depois que acabou todo o processo da autoescola, não pode acompanhar o aluno aprendiz, só depois de 2 anos. Ok. Caramba. É mais rigoroso, né? É mais rigoroso. Mas, assim, a nossa carteira brasileira, quando você vai trocar, como já traz o seu tempo de experiência, aí ok. Você já pegou vai pegar uma carteira permanente, né? Então, beleza. Dá para acompanhar outra pessoa. Não tem problema, não. Entendi. Mas quem tira aqui, aí é mais complicado. Entendi. Então a pessoa fez aí esses 10 meses, vai na SAQ, isso? E vai fazer as provas da SAQ. Sim, Isso? aí passou os 10 meses, faz a prova teórica lá, passando na teórica já pode fazer a prática e terminar todo o processo. E Exato. pegar essa provisória que vale 2 de anos. 2 anos. Isso. Ok. E a prova em si, ela tem algum ponto muito diferente da prova que acontece no Brasil? Tem A bastante coisa diferente, né? Bastante regra. A prova teórica, ela é bem chata, porque ela tem muita pegadinha, a prova teórica daqui. Então, não é só você decorar, não. Você precisa entender o esquema daqui. E, às vezes, tem muita coisinha que você precisa prestar bem atenção mesmo, porque, às vezes, tem um detalhezinho de uma luz que não estava acesa do carro, ou uma seta virada de um lado que você não viu, e, de repente, você expõe que a resposta está errada, enfim. É muita pegadinha, e você acaba não passando no teste teórico. Mas a diferença do teórico e do prático para quem tem carteira e para quem não tem é a mesma coisa, não muda. Ah, ok. É a mesma prova. A mesma prova. Para quem tem carteira ou para quem está tirando aqui é o mesmo. Tanto o teórico quanto o prático é a mesma coisa. Ok. E a prova prática? Eu lembro que quando eu fui fazer, eu ia vendo vídeos no YouTube, aquele negócio todo, né? Que eu acho que é de praxe. E tinha uma coisa que me chamava muita atenção, que todo mundo falava, era: cuida muito o ângulo morto, cuida muito o ângulo morto, né? Então, cara, como é que eu vou cuidar o ângulo morto se o ângulo é morto, né? Então, eles falavam: não, tem que olhar para o lado, tem que olhar para o outro lado. Isso é real? Isso é utopia, assim? Eles exigem muito isso de verdade ou é mais uma lenda? Ou é uma lenda urbana? Existe. Infelizmente existe. Quer dizer, infelizmente, porque evita-se muito acidente. E eu sou a favor do ângulo morto. Eu falo para o pessoal, ele chama ângulo morto, mas ele não é morto, não. Ele existe, ele está aí. Então, Né? fica ligado, fica atento. Fica ligado que ele está aí. E se você não fizer no teste, se você reprova, porque aqui eles querem que seja, eles são bem restritos quanto a isso. Então, você precisa virar mesmo para trás a cabeça bastante para olhar alguma coisa que está próximo de você, que o retrovisor não consegue pegar. Isso é fato. O retrovisor só pega uma coisa que está longe, um carro que está longe. Não sei se já aconteceu com você algumas vezes, quando você vai mudar de faixa, de repente, se o cara aparece do seu lado, aí você tira correndo o carro. Isso, se você virar a cabeça, você vê o cara que está do seu lado. Por quê? Porque o retrovisor não consegue pegar ele. Existe isso, é verdade. Então, se você faz isso com a cabeça, você vê quem está do seu lado. E é difícil para a gente que é brasileiro, que não tem esse hábito, né, de fazer isso, mas é muito bom para o ciclista, principalmente, porque aqui não tem muita moto, mas o que tem de ciclista na cidade, meu Deus, viu? Tu comentaste, e eu ia comentar exatamente isso. Eu dirijo muito, né, durante todo o dia na cidade, e quando chega esse período, final de, final de inverno, primavera, verão e outono, é muito ciclista. São muitos. São muitos. É um volume inacreditável. E um lado negativo é que eles não respeitam. Não querendo criticar você, ciclista aqui de Montreal, mas na sua maioria a galera não respeita sinal vermelho, não respeita sinal verde, não respeita a prioridade, não respeita nada. Não. E eu buzino, ainda ficam bravos comigo. Infelizmente, existe uma hierarquia que eles têm prioridades. Por isso que eles não respeitam. Então, assim, como a gente está dentro de um carro
e a gente está com a proteção do carro na nossa volta, o ciclista sempre tem prioridade. Então, é bom você, né, infelizmente, mesmo ele estando errado, ele sabe que ele tem prioridade na rua, então a gente tem que ser obrigado a ver eles e parar para eles. Caramba. Então, primeiro o pedestre, depois o ciclista e por último o carro. Essa hierarquia existe. Então, a gente tem que ficar ligado. Por isso, eles pegam pesado no exame prático, precisa virar a cabeça para trás bastante para você olhar quem está aqui do seu lado, na esquerda, ou se você for virar na direita, quem está aqui do seu lado na direita. Isso é importante fazer. É claro que o pessoal, né, a maioria só faz para passar no teste e depois não faz mais, mas eu aconselho a fazer, porque esse ângulo morto existe e é para o ciclista principalmente, porque eles aparecem do nada e aparecem do seu lado. Então, para você evitar um acidente, é bom você sempre virar a cabeça para olhar quem está ali do seu lado. Pegando, por exemplo, Montreal, né? Existe muito ciclista. Sim, então, muito. Com certeza, tu vai estar se ajudando, né? Ah, sim, é. Vai estar se ajudando a não causar nenhum tipo de acidente ou problema futuro. Outra coisa que eu lembro, que era muito comentada, eu também não sei se é verdade ou lenda urbana, é a questão de quando tu fores andar na marcha ré, né, para estacionar, para fazer uma manobra, a necessidade de virar para trás e não utilizar tanto os espelhos, o espelho central e os dois espelhos laterais. Isso é verdade também ou é mais uma lenda urbana? Na verdade, aquilo lá não era lenda, né? Era verdade. É verdade. Tem que se olhar para trás, tá? Porque Virar mesmo. Virar para trás não é obrigatório você colocar o braço no banco, mas é obrigatório você olhar no vidro lá de trás, tá? Quando você está dando ré. Por quê? Porque eles acham que a sua visão é melhor quando você olha para trás do que quando você olha no espelho. Se você fizer uma experiência e começar a olhar para trás, você vai ver que é verdade, tá? Você vê que o carro se aproxima mais do que olhar só no retrovisor. O carro que está atrás, quando você vai estacionar, por exemplo, né? Sim. Então, eles querem realmente que olhe para trás e não use muito os retrovisores, não. Isso existe. Antigamente, no Brasil, se usava isso também. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Você é da onde? Eu sou do Rio Grande do Sul. Talvez seu pai, seu avô dirigia assim. Os tios todos, eles viravam. Sim. Ao natural. Sim, era natural. Depois, com o passar do tempo, isso foi, né, no Brasil parou com isso, mas antigamente os nossos avós, os pais faziam isso. Eles olhavam para trás. Então, aqui, eles querem que olhe também. Existe. Caramba, então fica atento aí, já que vai tirar a habilitação, né? Sim. Que maravilha. Agora, uma questão para quem vem com a habilitação. Quem chega aqui com uma habilitação de carro, acho que é a classe B, moto é A, carro é B, se não me engano, do Brasil. O que ele faz? Ele precisa passar pelas aulas de novo, precisa simplesmente fazer provas para dizer, olha, eu tenho, ou simplesmente traz a habilitação para validar aqui. Sabe me dizer? Aquele que vem habilitado do Brasil para o Canadá? A primeira coisa que ele tem que fazer é traduzir a habilitação, porque aqui no Quebec eles não aceitam a PID. Tá? Então ele precisa traduzir a habilitação. Todo mundo pergunta para mim, poxa, mas eu fiz a PID, agora ela não vai valer de nada? Vai valer como documento de tradução para você dirigir, mas não vai valer para validar a sua carteira, não, porque eles não aceitam. A PID é a carteira internacional, que ela vem em várias línguas, inclusive em francês. Só que o problema da PID, da carteira internacional, dessa PID, ela não traz a data da sua primeira habilitação. É por isso que o Quebec não aceita. Muita gente não sabe disso. Entendi. Mas ela traz a data da emissão somente. Não traz a data do seu primeira habilitação que você tirou. Ela não traz. Ela não consta. Então, por isso, eles não aceitam. Eles querem que você faça uma tradução da sua habilitação, que pode ser feita no consulado ou com algum tradutor juramentado, né? Tanto faz. Depois, o segundo passo seria entrar em contato com a SAQ, para fazer a troca, né, para levar os documentos lá, fazer a troca da carteira,
brasileira com a daqui, e eles vão agendar um horário para você levar todos os seus documentos, o comprovante de residência, comprovante do seu visto. Número de NAS eles não pedem, não. O seu visto, não. O seu visto, né, válido, comprovante de residência, o seu passaporte, a tradução e a sua carteira original. São esses documentos que precisa levar lá. E no mesmo dia você faz já seu teste teórico. Então, você tem que estudar por você mesmo, procurar os meios que tem aí, né, na internet, de estudo. Tem uns simulados que dá para fazer, estudar e ir lá fazer esse teste teórico. Aí, passando no teste teórico, você pode agendar o prático, que aí você vai fazer o teste prático, que é altamente recomendável fazer pelo menos uma aula para saber como é que é, por conta das diferenças que tem da nossa direção no Brasil e daqui. Entendi. Então, na realidade, a primeira coisa é a pessoa se ambientar com as questões teóricas, né? Na verdade, eu pego toda a documentação que a SAQ nos solicitou, vou lá na SAQ, entrego tudo que tem para ser entregue, e nisso eu me organizo para o teste teórico, mas já preparado e ambientado a isso. Porque mas eles vão marcar um horário, desculpa, cortou aí você. Não, por mas favor. eles vão, quando você ligar, eles já vão marcar um horário, tipo assim, daqui a um mês, mais ou menos, você vai ter o horário para levar os documentos, e nesse mesmo dia você já vai fazer o teste. Então, quando você ligar para marcar, você já tem que começar a estudar. Entendi. Então, eu já vou deixar aqui, com o teu auxílio, essa primeira dica dos simulados, né? Entrar no site da SAQ e procura ali o simulado. Eu vou ver se eu consigo deixar o link embaixo do vídeo. Depois eu te passo, se você quiser, eu te passo. Por favor. Isso, para a gente deixar ali o link, para a pessoa já ir se ambientando ao tipo de questão. Porque, como tu disseste, as questões, elas possuem o pega-ratão, né? Então, não adianta eu chegar lá de sangue doce, porque a tendência é que não dê muito certo, né? E pois tem o lado você pode fazer quantas vezes você quiser o teste. Assim, o teste teórico é dividido em 3 blocos. Um bloco são 8 questões, 2 blocos de 8 e um de 12. Esses 2 de 8, você precisa acertar 6. Então, você só tem direito a errar 2 questões. O bloco de 12, você tem que acertar 9. Então, você tem direito de errar 3. O legal é se você passou em 2 e falhou em 1. Então, você tem que refazer o teste, só que você só vai fazer o que você falhou. Os outros não precisa fazer mais. Isso é muito positivo, na verdade. Isso é bom, E, na verdade, também não é tão caro. Custa R$11,70. Mas toda a prova teórica. Toda a prova teórica custa R$11,70. $11,70. Não é muito. O ruim, a parte ruim é que você precisa reestudar e precisa esperar 28 dias para refazer. É bastante tempo. É bastante tempo. É bastante tempo. E tu sabe por que é separado por blocos? São assuntos diferentes que ela aborda? Cada bloco é um assunto? Sim, são assuntos diferentes. Um bloco é sinalização, outro é segurança routier, se eu não me engano, não lembro, segurança nas ruas, e o outro é mise em situação, que coloca uma situação de um monte de carro, e você precisa ver qual que está errado, o que ele está fazendo errado, o que não está. Esses aí são os mais chatinhos que tem. É aí que deve entrar o pega-ratão também, né? Sim. Se tu não vê um carro com o farol aceso, o farol apagado, um pisca ligado, tu pode ser enganado ali. Sim. Então, depois que a pessoa que veio do Brasil já com a habilitação de carro faz a prova teórica, é aprovada, ela já pode marcar a prova prática. Isso? Isso. Mas sempre se orienta a fazer pelo menos quantas horas de aula? Eu gosto de trabalhar fazendo uma aula antes, uma semana ou 2 semanas antes, talvez, para a pessoa assimilar tudo que aprendeu, as regras, para a pessoa poder pensar nas coisas e depois para ir fazer o teste, né? Porque tem gente que quer, não, já dirijo, para mim é de boa, eu vou fazer tudo no mesmo dia. Assim, a aula um dia antes, já o teste logo em seguida. Tá. Dá para fazer? Dá para fazer, mas não aconselho, porque pode não dar certo. Entendi. Já não deu certo, pela minha experiência de todo esse tempo que eu tô aí,
A maioria não dá certo, não, porque é muita coisa para aprender de um dia, assim, de um dia para a noite e ir para o teste logo em seguida. Então, você precisa de um tempo para pensar, para assimilar o porquê das coisas, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo, para ir bem preparado para o teste. É isso que tem dado certo, que o pessoal escuta meu conselho, a gente faz uma aula um pouco antes, né? Porque tem gente que assusta, nossa, é tudo isso? E dependendo, você falou do número de aulas, né? Isso. Quantas aulas a pessoa precisa para quem já tem carteira. Isso depende muito de cada pessoa. Normalmente, uma ou duas aulas, porque tem gente que, né, tem gente que dirige mais de 20 anos no Brasil, tem muitos vícios. Então, tem o lado bom, que já tem a prática da direção, é ótimo isso, mas tem um lado ruim que já traz os vícios, por exemplo, ficar com uma mão só no volante, né? Ou às vezes está acostumado com carro manual, fica com a mão na marcha. Ou não olha para o ângulo morto. Ou não olha, porque geralmente não olha mesmo, né? Então, tem coisas que depende da pessoa. Tem gente que pega rápido, não, eu vou fazer quadrado do jeito que você está me falando. Focado. Focado eu vou fazer que nem um robô. Já sei dirigir, mas vou fazer que nem um robô para passar no teste, ok. Mas tem gente que não é assim, tem gente que demora um pouco mais para aprender, Para né? Então assimilar. depende. Mas geralmente, do modo geral, 2 aulas tá bom. Isso é válido também para quem vem com habilitação de moto. Por exemplo, a pessoa trabalhava com moto no Brasil e traz a categoria AB do Brasil para cá, ela vai fazer o mesmo procedimento de carro e de moto. Não, é diferente. O de carro, você vai fazer esse procedimento aí, e o de Tá? moto não troca. Eu não A de tenho como moto, validar igual eu valido a de carro. não tem como validar. Mas o curso de moto aqui, ao contrário, é rápido. Não Então, demora todos os não 10 demora, meses. não. Você faz um cursinho rápido na autoescola, de um pouquinho, demora mais ou menos uns 4 meses, por aí. É rápido. Menos da metade do tempo. Eu acredito que é porque não tem muita moto aqui, né? Porque o pessoal opta por não ter moto, porque é muito caro, o seguro é absurdamente caro, e você também tem um prazo, né? Que você pode andar com a moto. E tem o prazo da neve que você não pode sair de moto. Então, as pessoas optam só quem gosta muito mesmo para pegar uma moto aqui, porque é complicado. E aí você tem que fazer as aulas, né, na autoescola, aula teórica também, aula prática e depois fazer o teste de moto. Então, na realidade, primeira coisa, não tem validação igual a de carro, tem que passar Não. por todo o procedimento e o procedimento é mais curto. Sim, o procedimento é mais curto, sim. E o Maravilha. exame também é diferente um pouco, porque o exame de moto é na rua normal, igual do carro, não é Tá? circuito fechado, que tem cidades no Brasil que o exame de carro e de moto é dentro do circuito fechado. Um estacionamento enorme que não tem ninguém, só tem os pauzinhos ali para fazer baliza e os pauzinhos para fazer as viradas da moto lá. E o examinador lá, o avaliador, fica do lado de fora observando como que você faz. Aqui é tudo diferente. O exame de carro é na rua, tráfego normal, e o exame de moto é a mesma coisa, tráfego normal. E na moto, o cara vai dentro, o examinador vai dentro de um carro que tem um chofer para ele vai sentado atrás, a moto vai na frente sozinha e eles se comunicam por um rádio. Caramba, porque quando eu fiz a minha habilitação de moto, era um circuito fechado. Era um Então. espaço reservado dentro de um ambiente controlado, né? Uhum. E esse ambiente controlado era exatamente como tu disseste. Eu tinha que fazer um 8 com a moto, eu Sim. passava por uma pista toda ondulada, depois disso Uhum. eu fazia um U, disso eu passava por uma prancha, tinha que passar por alguns cones, e eu tinha que É. fazer 3 voltas nesse circuito. Então, não, aqui é outra história. Aqui é outra história, é dentro do trânsito normal, dentro do. E o cara vai falando, vai dando as No rádio. instruções para você no rádio, vira à direita, vira no semáforo você vai virar à esquerda, no semáforo você vai virar à direita, próxima rua, próxima ré à direita, é assim. É um pouco mais tenso, eu acho. Sim, é. Acho, né? E eu acho que
eu conheci já aqui uma galera que veio para cá e hoje eles estão trabalhando como caminhoneiros, motoristas de caminhão. Eles conseguem fazer essa validação da carteira lá do Brasil para cá? Essa carteira de caminhão, eles conseguem simplesmente, eu sou caminhoneiro no Brasil, tá aqui minha carteira de trabalho como caminhoneiro, tá aqui minha carteira de habilitação de caminhão, eu valido ela assim como eu valido o carro, ou eu tenho que fazer um novo processo igual à moto? É praticamente igual da moto, não valida também de caminhão. Não valida. Não. O caminhoneiro do Brasil terá que fazer todo o procedimento aqui de novo. Não é muito complicado, não. Para quem já dirige caminhão, é rápido. Você vai fazer igual a moto. Você vai passar uma parte da teórica, vai fazer umas aulas teóricas para saber sobre o caminhão, e depois você vai fazer a parte prática. Se eu não me engano, são 8 aulas práticas para quem já dirige, para quem vai aprender. Tem que passar pelo processo da teórica e fazer mais aulas. As 8 são as obrigatórias, 8 aulas. Se você precisar de mais, aí você tem que pagar por fora e fazer mais aulas, né? Mas não é obrigatória. Isso é para quem não sabe dirigir o caminhão. Mas você tem que passar pelo processo, não troca carteira também não. Tem que fazer essas aulas teóricas e fazer a prática. Existe também um curso de DEP, que é um profissionalizante de caminhão. Isso demora mais. Isso são mais aulas teóricas e mais aulas práticas. Para você ficar mais especialista de um caminhão, seria. É um curso profissionalizante para dirigir caminhão. Isso. Tem uma finalidade específica? Algumas empresas pedem para que você tenha esse curso específico, ou é mais uma... Depende do caminhão, né, que você vai dirigir. Depende do caminhão. Se for aqueles caminhão bem grande que faz viagens longas, eles pedem esse DEP. Porque aí, se você fizer esse DEP, a chance de você arrumar um emprego melhor aumenta, né? Agora, o curso simples de caminhão, você pode fazer livraison, trabalhar com alguma outra coisa, assim, menor um pouco. Mas viagens mais curtas? Viagens mais curtas podem começar. Mas se você já tem experiência no Brasil, isso conta também. Você pode entrar no mercado de trabalho como um livraison para entrega só, e depois, com a sua experiência, você pode ir aumentando dentro da empresa, você pode ir subindo sem esse curso DEP, entendeu? Depende da experiência. Geralmente, quem já tem experiência de caminhoneiro no Brasil já consegue uma melhor posição aqui, porque o cara vai ver que você já sabe de tudo do caminhão. Né? Então, não vai precisar fazer esse curso, entende? Entendi. Você vai entender mais o caminhão, seria parte mecânica, essas coisas tudo. Até por conta do inverno, né? O simples fato do inverno aqui ser rigoroso, eu acho que já traz uma carga diferente para o motorista, para o caminhoneiro, né? Sim, aqui tem todo um esquema que você precisa preencher papel, olhar tudo, dar a volta no carro, olhar se está tudo certo. Nossa, tem uns esquema meio chato aqui do caminhão. Que bom, né? Zelam pela segurança, efetivamente. Sim, é bem seguro, Porque o que tem de caminhão rodando aqui no dia a dia é impressionante. É muito caminhão. A tua empresa, a tua autoescola acolhe todos esses tipos de casos que a gente conversou? Para quem busca aula de moto, carro, caminhão, ou não? Tua autoescola ela é mais direcionada para carro? Como é que funciona a tua autoescola? Então, a minha autoescola hoje trabalha mais com as aulas práticas somente. Tá. Então, eu não consigo atender moto, eu não faço, e nem o caminhão. E eu também não posso fazer ainda o processo do zero, porque eu não faço a parte teórica. Tá. Eu tenho em mente de, né, crescer mais um pouco e expandir isso. E quem sabe abrir uma autoescola mesmo, né, uma sucursal, né? Sim. E aí eu vou conseguir fazer a parte teórica também. Mas, por enquanto, eu trabalho só com a prática. Então, eu não posso atender os alunos, porque eu não tenho a parte teórica. Os alunos que vão começar do zero, eu só posso atender depois que eles pegarem essa permissão de aprendiz e como aula suplementar. Tá. Não como aula obrigatória que a autoescola pede, não, porque eu não faço a parte teórica. Excelente. Mas aquele brasileiro que chega já com a sua habilitação do Brasil e vai fazer essa troca, né? Da habilitação brasileira para a habilitação aqui do Quebec, ele já pode te procurar. Sim, já pode me procurar. Eu fiquei com uma dúvida agora. Se eu vou
sei lá, vou me mudar para Calgary. A minha habilitação não é válida lá, é válida. Como é que funciona? A habilitação ela é provincial ou preciso trocar? Se tu souberes. Precisa trocar. Uhum. Precisa Então, trocar. Não vale, só vale a sua no Quebec. Se você ficar um tempo só lá, 6 meses, ok. Mas se você passar dos 6 meses, você precisa pedir a troca. Você não precisa fazer o processo de exames novamente, não. É só pagar, né, a nova habilitação, as taxas deles lá e comprovando de endereço que você vai mudar o endereço seu e tal. E aí passa a ter uma habilitação de lá. Mas os exames não precisa fazer de novo, não. Mas tem que trocar. excelente. Então, se eu fico por um período curto, problema algum. Vou É, por um período mais longo, preciso fazer a substituição. sim. Excelente. Como o pessoal faz tirar as dúvidas contigo, assim? Tu tens um e-mail, tu tens o site, como é que o pessoal te procura para localizar o teu serviço, tirar as dúvidas e começar a marcar aulas contigo? Eu sempre faço, eu não faço muita propaganda, mas quando eu faço, eu coloco meu telefone, então as pessoas me procuram mais pelo WhatsApp. Tá? Eu tenho um Instagram também, mas na verdade, como meu tempo é corrido, não tenho muito tempo de mexer no Instagram, mas gostaria de fazer mais postagem para o pessoal ver, né? E estar atento nos processos, nas coisas. Mas assim, eles me procuram mais pelo telefone, pelo WhatsApp, às vezes pelo Messenger, no Facebook também. Ou me ligam, é mais por telefone. Mas por telefone. Então, aproveitando esse embalo, passa as tuas redes sociais aí pro pessoal, antes que a gente esqueça. Como o Uhum. pessoal te acha no Facebook e no Instagram? O Facebook é Ana Paula N, meu nome. No Instagram é autoecole.ana. E o meu telefone é 54-475-8260. Eu vou pedir pro cara da edição colocar tudo isso aí no vídeo, tá? E também no corpo do vídeo. Então vai ficar no vídeo em si e também embaixo para o pessoal te procurar e sanar essas dúvidas e marcar aulas contigo. Ana, mais alguma dúvida assim que tu vê que o pessoal te procura e é uma dúvida recorrente que tu lembra assim, olha, isso aqui o pessoal realmente vem com muita dificuldade. Te vem alguma coisa na cabeça? A dificuldade maior do pessoal é entender se eles têm que fazer o processo do zero, depois que passou um tempo, que a carteira venceu, o meu visto é do quê? Eu posso fazer ou não posso? Então, primeiramente, a habilitação, mesmo se ela tiver vencida, normalmente a SAAC aceita a habilitação vencida. Não comece o processo do zero antes de perguntar para eles. Não comece. Porque é muito mais caro, você vai gastar muito mais dinheiro, vai passar muito mais tempo na autoescola e, às vezes, você poderia trocar mesmo se a sua carteira ter anos vencida. Isso é uma baita informação, hein? Sim, porque todo mundo fala assim, minha carteira está vencida, venceu em 2016, por exemplo. Sim. E me falaram que eu tenho que fazer autoescola, já até comecei. Falei, putz, sabe, vai Não, gastar uma puta grana que deve ser agora deve estar uns $1.500, mais ou menos, a autoescola aqui. No não entanto, precisava. não precisava, você poderia ter trocado apenas só, porque eles aceitam mesmo vencida. Então, Cara, tem que perguntar. Eu não tenho essa autoridade para falar que pode, sim. mas eu tenho quase certeza que eles deixam. Eu já vi muita carteira vencida passar, eles não ligam. Não, você já dirige, tem carteira, ok, vamos fazer a validação, vamos trocar. Em suma, pergunta. Vai na SAQ, como é que Pergunta, é? Pergunta, isso. né? Pergunta primeiro. Se eles falarem não, não pode, não, Ok. não dá para fazer, ok, aí você vai para o plano B. Mas primeiro, pergunta primeiro, porque com certeza eles vão aceitar e vão deixar você fazer a validação, a troca. Então, gente que tem carteira vencida, vai primeiramente na SAAC, na SAQ, pergunta se você pode fazer a troca da sua carteira. Para depois que você ouvir um não, aí você vai procurar uma autoescola. Pensar o próximo passo. Tu Pensar no comentaste uma próximo coisa passo. agora que me chamou a atenção. A pessoa que chega aqui pode fazer a habilitação no Canadá tendo qualquer tipo de visto?
Visto de turista, visto de trabalho aberto, fechado, qualquer tipo de visto ou não? Isso é uma questão importante também, porque não pode, nem todos podem, não. Visto de turismo, você tem que ter 6 meses ou mais para poder trocar sua carteira. Mas pode? Então, se eu tenho visto de Bom, mas o visto de turismo aqui é limitado, acho que é 6 meses. Então, mas às vezes vem e você renova, né? Sim. Às vezes tem filho, os pais vêm, fica renovando o visto. Então, pode tirar, mas tem que entrar em contato primeiro com eles para ver a sua situação. Nem todos podem, não. Então, visto de turismo, é importante você primeiro entrar em contato, antes de fazer tradução, antes de fazer tudo, primeiro entrar em contato com a SAAC para ver se você pode fazer ou não. Então, visto de turismo está um pouco complicado, porque esse ano eles mudaram as regras. Então, nem todo visto de turismo pode, não. Okay. É mais para supervisa, para pais, essas coisas. Mesmo assim, ainda tem que ver o quanto tempo você está aqui, eles vão questionar um monte de coisa. Okay. Eles não estão fazendo assim fácil, não, com turismo. Agora, visto de estudo. Visto de estudo, você pode dirigir aqui até terminar o seu estudo. Até acabar o seu visto de estudo. Você não precisa trocar antes sua habilitação, não. Pode dirigir. Olha que legal. Então, assim, mesmo se a sua habilitação vai vencer, não importa. Tá? Eu preciso pegar algum documento especial ou não? Você precisa andar com uma cópia, se você for dirigir, é claro, né? Tá. Quando você estiver dirigindo, você tem que andar com uma cópia do seu documento normal, uma cópia do seu visto de estudo e sua habilitação válida. Então, por garantia, eu pego minha habilitação e faço a tradução ali no consulado brasileiro. Isso. Então, eu vou estar com minha cópia não, com a minha tradução, a minha habilitação vencida ou não, a minha habilitação, o meu visto de estudo. Isso? A habilitação, na verdade, teria que estar válida nessa aí. Se ela vencer, que não vai ter importância para trocar depois. Mesmo vencida, pode trocar. Mas a habilitação em si teria que estar válida. E o visto de estudo válido também. Então, se a polícia parar você, você não vai ter tanto problema, porque você pode provar, olha, meu visto é de estudo, dentro da lei, eu tenho até terminar meu visto para estudar, para dirigir. Para dirigir. Sim. Olha só, eu vou te dar um exemplo prático do que aconteceu comigo. Eu cheguei com visto de estudo de 3 anos, e automaticamente eu aluguei uma vez um carro, aluguei 2, e assim, queria dirigir com maior frequência, e eu realmente fiz minha habilitação com esse objetivo, estando aqui 6 meses. Gastei, lógico, eu fiz direto, não foi tão caro como tu disseste, a prova teórica não foi nada caro, só a prova prática também não foi um absurdo, mas foi uma despesa que eu não precisava ter tido. Porque você poderia dirigir até terminar seu visto, né? Meu erro não foi ter falado contigo antes. Então, a gente não se conhecia. Você está há quanto tempo aqui? São 5 anos que vão fazer daqui a 2 meses. Faz tempinho também. Mas então, e aí o visto de trabalho, que são 6 meses só. Mas assim, são 6 meses para você poder dirigir. Se passou 6 meses, você não dirigir, não tem problema também. Pode continuar com sua carteira ali. Você não é obrigado a fazer nos 6 meses. Você é obrigado se você for dirigir. É diferente. Sim. Isso é bom pontuar, eu acho, Ana. Que nem assim, eu tenho minha habilitação, tá? E tô aqui com visto de estudo. Ela estando válida, eu posso tranquilamente usá-la sem problema algum. Sim. Junto com a tradução e o meu visto, né? Sim, uma cópia do seu visto. Uma cópia do meu visto. Se eu venho para estudar e minha esposa vem trabalhar, diferente. O visto dela é de trabalho exclusivamente, então ela poderá dirigir com sua habilitação válida durante o período de 6 meses. Isso. Passaram-se 6 meses e ela vai fazer a habilitação do Quebec, não tem problema algum a habilitação do Brasil não estar mais válida. Não tem problema algum, não. E se você não vai dirigir também, você pode postergar até mais tarde, não sei, depende. Se a pessoa tem outras prioridades, né? Eu tô
estou com visto de trabalho, estou trabalhando, mas minha prioridade agora não é tirar a carteira, então pode ficar sem. Não pode ir quero comprar levando. carro, não dirijo, não faço nada. Então pode ir levando. Mesmo se a sua carteira vencer, não tem problema, eles vão aceitar depois. O que não pode aí é dirigir, aí já muda a história, que a multa é cara, $490. Caramba, é bem caro. É bem caro. É. Bem caro. Alguma outra dúvida, assim, que te vem à cabeça, que o pessoal tem bastante, ou tem dificuldade na hora da prova, talvez, na hora da prova prática? Que a prova prática muda muito, tu sente algo... Sim, tem várias coisas aqui da prova prática que é diferente, né? No Brasil, esse ângulo morto que a gente já falou dele, os pares também, os arré. As pessoas, normalmente, o brasileiro não para. Então, Verdade. esse tempo atrás, até um examinador, um avaliador lá de Longuei, falou para mim esses dias, por que seus alunos não param? Eu ia falar para ele, porque são brasileiros. Mas aí eu falei para ele, eu falo para parar, se eles não param, não sei. Porque eles têm que parar, você pega no pé deles porque eles têm que parar. Então é uma outra coisa que o brasileiro não faz. Você passa devagarzinho, mas você não para, né? Então, isso também é uma coisa que às vezes até reprova, que se você não tiver aquela coisa de parar mesmo, no pare, porque às vezes você vê, não tá vindo ninguém, por que eu vou parar? Você pensa assim, né? Não tá vindo ninguém do outro lado, então não vou parar, vou só diminuir um pouquinho e já viro, ou já vou. Mas não, aqui mesmo se não tem ninguém, tem que Tem que parar. parar. É uma falta grave, né, se não me engano. Uma falta grave, É uma então. falta grave. Uma falta grave. E aí reprova, né? E falta grave reprova no teste. Então as pessoas têm que ter a consciência que o pare tem que parar. Isso também é uma dificuldade que o brasileiro tem. Acha às vezes que para, mas não para, porque no Brasil a gente não tem aquele negócio de parar mesmo. Você passa Parar o devagar veículo, né? só. Parar o veículo, né? Porque no Brasil não pode. Então, e tem os semáforos também que você vai fazer uma passagem à esquerda, que no Brasil também a gente não tem isso. Quando o semáforo, tá vindo o carro do outro lado, você tem que dar preferência para outro carro, para depois você virar à esquerda, né? Uhum. Então, no Brasil também a gente não tem esse tipo de sinal, não, de semáforo. Eu não lembro como é que é no Brasil. No Brasil, ou você vai em frente ou vira à direita. Na Eu não, esquerda, eu não atravesso, eu não atravesso a você rodovia. pode virar à esquerda, mas não vai vir carro do outro lado. Sempre é um sentido só. No Brasil, você não tem isso. Você vai virar à esquerda, vem carro do outro lado. Não vem. E aqui não, aqui você tem que dar preferência para quem está vindo. Depende do sinal, é claro, né? Sim, sim, Mas sim. assim, se o sinal depende do sinal que você tem que esperar o povo passar, isso também é super diferente para a gente. E às vezes um vira para um lado, um vira pela esquerda e você está virando para a esquerda do lado, faz um cruzamento assim no meio, né? Isso também confunde muito, a gente tem medo e aí precisa acostumar com o trânsito daqui. Porque Tem quando a coisas pessoa diferentes. está atenta a isso, essa situação funciona bem, né? Porque os Sim, dois carros, eles sim, passam um em frente ao outro e não há problema isso. algum, né? Não, mas no Brasil isso não existe. Não funciona. Então, não funciona. Também não ia funcionar, eu acho, né? Mas aqui é assim, então a gente tem que ir acostumando com esse trânsito daqui, né? Tem uma coisa que eu já tomei muita buzinada. É quando, principalmente, eu saio da ilha de Montreal, no Uhum. sinal vermelho, Isso é bom, boa questão. né? Porque aqui em Montreal, todo sinal vermelho, ele é vermelho, Uhum. igual no Brasil. Uhum. Quando eu saio da ilha, não. No sinal vermelho, eu posso posso dobrar à direita, né? À direita, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Uhum. Eu posso Quer dobrar à dizer, direita. E eu, por estar habituado a dirigir aqui em Montreal, eu sempre paro parado. E uhum. era isso. Mas quando eu saio, eu paro parado e a buzina vem para o meu lado. Entendi. Isso para mim é muito Uhum. diferente. É, Mas é. Mas você não é obrigado a ir. Então, se você quiser continuar parado e o cara ficar buzinando, azar é dele. azar é dele. Você não é obrigado a ir. Não Vai da é. minha segurança. Vai da sua segurança. Se você quer ir ou não quer. Você não tem obrigação de ir. Ah, Porque não são todos os sinais que você pode virar. Tem uns que sim. tem uma plaquinha branca, que é proibido.
né? Uhum. Mesmo fora da ilha, em Longueuil, por exemplo, em Laval, pode, mas não são todos. Tem alguns que têm uma placa, mas você também não é obrigatório que você precisa fazer aquilo. Agora, aqui dentro de Montreal, sim, aí você tem que parar. Se eu passar, a polícia me vê, eu vou receber uma multinha também grave, né? Ah, sim, multa grave. É. Tu sabe alguma coisa relacionada a pontos na habilitação? Porque não são todas as multas que eu recebo pontos, né? Que eu tenho ponto descontado. Aqui se você leva ponto, depende da infração, aí o ponto já é alto. E você pode ter 12 só, 12 pontos. Okay. Posso Então, perder 12. pode perder 12, senão sua carteira, depois passando disso, sua carteira é cassada. Existem algumas coisas que dão falta grave, que são falar no celular, Ok. tá? Falar no celular, eu não lembro quantos pontos são. Mas o ônibus do autobus das crianças, o ônibus amarelo, aquilo dá 9 pontos na carteira. Aquilo é falta Não parar. gravíssima, se não parar. Então, se você pode ter 12, só uma, você já vai ter 9. Teu ano já está prejudicado, né? Já está prejudicado bastante, né? Então, aquele do ônibus é complicado. Se o ônibus, quando você está andando atrás do ônibus escolar, ele começa a acender as luzes amarelas primeiro, ele está te avisando que ele vai parar. Ele Ok. começa com as luzes amarelas. Depois, logo em seguida, ele acende a vermelha e abre uma plaquinha de arré do lado, né? Do lado do motorista. Naquilo você tem que parar. Tanto o carro que está atrás, quanto o carro que está na frente, todo mundo para. Isso é legal, né? Não importa a direção que tu estás vindo. Se o ônibus Sim. parou e acendeu as luzes e Uhum. acionou a sua placa de arré de pare, Sim. para, né? Para, porque Para. não pode, que a multa é cara, e é a preocupação com as crianças mesmo, de atravessar a rua, né? A criança que vai descer do ônibus, tudo isso. Isso é muito legal, eu acho bem legal aqui. O pessoal respeita bastante, até porque a multa existe, então o pessoal respeita, ninguém passa, dificilmente você vê alguém passando, às vezes passa porque não sabe da história, não fez prova ainda, não sabe de nada. Então, mas é muito raro você ver alguém passar o ônibus, muito raro. Tem alguma distância prevista entre a parada e o ônibus ou eu posso me aproximar do ônibus? Tu sabe se São, tem alguma... são 5 metros. Ok, é uma boa distância. É uma boa distância. Dá mais ou menos uma contagem, assim, uns 2 carros, talvez. É, exatamente, é uma boa É, distância. é uma boa distância. Então, lógico que se o ônibus está muito próximo, ele parou, simplesmente para que tá tudo bem, né? Sim, se parou, aí você parou, e é isso. Placa que te chama a atenção ser muito diferente. Existem bastante coisa diferente aqui, né? Principalmente sinalização de estacionamento. Isso, isso você fica ali horas tentando Decifrar. decifrar o que o cara quis pôr na placa. Eu posso, não posso, mas Posso, tá. não posso, é de tal hora, é não sei que hora, você acaba desistindo e vai embora e você não estaciona, não é? Porque às vezes tem os horários que não são muito Sim, claros, e além disso tem as etiquetas, que é válida a partir de determinado horário também, né? pois é, Então, então. é engraçado. É engraçado porque não é raras vezes tu tem alguém parado ao lado da placa, lendo a placa, parado assim Tentando agora. ali. Mas até hoje, 9 anos aqui, eu me perco, eu fico pensando, será que eu posso? Será que eu não posso? Bom, enfim, vamos lá, é melhor Adulta. pagar para não ter dor de cabeça e colocar no negócio que paga, lá na vaga que paga, porque é terrível. Segurança. Essas placas são terríveis. Existem umas placas diferentes, né, assim, mas assim, se você for procurar e analisar o que seria, dá para a gente achar na internet. Existem umas placas diferentes, mas não é muito diferente do Brasil, não. Uhum. Uma diferente que ela é comum e é diferente a do Brasil, a própria placa de pare, né? Porque tu tem a Uhum, placa de pare e uhum, embaixo tu tem ali uma outra informação, né? Que, uhum. que tu e o outro sentido são obrigados a parar. Sim, E o outro sentido, não. Aqui dentro de Montreal, a maioria das ruas tem essa placa aí, é bem sinalizado.
né? Quando não tem essa plaquinha de baixo aí, é porque o pare é só do seu lado. Não sei se você sabe isso. Ok, não sabia. Sim, então quando não tem aquela plaquinha de baixo que tem uma cruz branca, tem uns arré Isso. pequenininho, é porque o pare não tem do outro lado da rua que está cruzando. É só para mim. Só para você. Aí você precisa cuidar e dar preferência para outra rua. Quando tem, tudo bem, a preferência é de quem chegar primeiro, certo? Certo. Tá? Fora de Montreal, Laval e Longueuil, não tem essas placas, não. É Não? mais chato um pouco. Por isso que às vezes as pessoas perguntam para mim, onde é mais fácil fazer o exame? Em Montreal, que eu trabalho na Langelier, ou em Longueuil, que eu também trabalho em Longueuil. Eu falo, olha, na minha opinião, é na Langelier, porque as placas são claras. Porque você bateu o olho de longe, você viu essa plaquinha pequena que você está falando, você já sabe que todo mundo para. Se não tem, você já sabe que você precisa fazer atenção, porque a outra rua não vai parar. Só que Ok. em Longueuil não é assim. Em Longueuil você precisa ficar olhando de todos os lados para ver se você acha placa ao virado ao contrário ainda. Então é mais difícil. É mais chato o exame lá. Porque a hora que, antes de parar, você já tem que ficar olhando de todos os lados da rua para ver se tem a placa de pare. Porque se tiver para todos, você vai fazer uma parada e quem chegou primeiro é que vai, a preferência. Se Sim. não tiver dos outros lados, aí você tem que dar preferência para outra rua. Então, você tem que sempre estar procurando placa. Sempre. E vamos lembrar que tu estás fazendo prova, né? Então a tendência é que tu estejas um pouco mais nervoso, tu Sim, estejas um pouco mais tenso. Então, às vezes, esse detalhe tende a te é. prejudicar um pouquinho mais, né? Sim, então. Tem os pós e os contras de fazer o teste num lugar, fazer no outro. Eu gosto muito da Langelier, porque é melhor sinalizado. As ruas são melhores, digo, as faixas na rua são mais marcantes do que Ok. Longueuil, não tem quase não tem linhas. Assim, Ah, para dividir as linhas amarelas. Então, a pessoa pode fazer uma virada à esquerda, entra do lado da esquerda, no contrário, e aí já reprova. Então, apesar do trânsito de Longueuil ser mais tranquilo do que em Montreal, lá a tendência é ser mais difícil por conta disso, por conta dos pares, que você tem que ficar procurando, e por conta da marcação nas ruas, que não tem. Então, é difícil você se localizar para quem não tem muita prática. sim. Além do local, que nem, como tu disseste agora, Langelier, Longueuil, além do local, apresentar maiores facilidades quanto ao visual, né? Então, não é que seja mais fácil, porque a prova é uma só, Sim, mas tu acaba se sentindo mais confortável, porque tu tens a uhum, segurança que vai estar tudo bem marcado, né? Tudo isso, bem é isso, identificado. Além isso. disso, tu sugere algum horário melhor para fazer uma prova? Pela manhã, pela tarde, movimento de escola, alguma coisa que tu sente a interferência, que tu fala, não, por vezes é melhor fazer de manhã, por vezes é melhor fazer à tarde, ou não. Faz o horário que tu se sente melhor. Sim, isso tem muita diferença. Importante essa pergunta também. Da parte da manhã é mais sossegado o trânsito. Tem o lance também dos examinadores, que na parte da tarde a cabeça deles já está cansada. Então, Já para o estão cara ficar bravos contigo. puto, o cara ficar puto com você é rapidinho. Então, você fez uma coisa, uma entrada errada lá, o cara mete a caneta ali. À tarde, porque ele já está cansado, a cabeça dele já está cansada. Eu sei porque eu trabalho também com isso no trânsito. Chega na parte da tarde, você já está meio com a paciência, né, a tolerância Uhum. baixa. Isso é real. Isso é Ok. todo mundo no mesmo É, no trabalho, no dia a dia. é Chega de normal. tarde, né? Você já está com a cabeça lá cansada, já está querendo ir embora. Então, isso tem muito, conta muito. A preferência é de fazer o teste na parte da manhã, até 1 hora, 1h30, 1 hora, ok. Depois disso, às 2 horas, 2 e pouco, começa a sair os ônibus da escola também, para pegar a criança. E isso é uma Atrapalha, né? coisa, atrapalha bastante. Então, é uma coisa a se considerar sim. Se você já dirige aqui, se você tem prática, ok, dá para fazer, mas se você não dirige aqui, se você vai aprender as regras aqui, preferível fazer o teste na parte da manhã, com certeza. As provas, elas não param. É o ano inteiro, né? Uhum. De janeiro a janeiro. E as provas no inverno, os fiscais levam algum tipo de tolerância? Eles toleram mais o aluno ou não?
eles exigem da mesma forma? Porque às vezes tu sai no inverno, as ruas estão brancas. Tu não tem uma identificação muito clara. Eles são toleráveis? Eles toleram mais isso? No inverno, eles são bem tolerantes. Então, eu costumo dizer para o pessoal não ter medo de fazer a prova na neve, porque no inverno, a prova, a tendência é ser mais fácil. Por conta disso, porque eles são mais tolerantes, você pode andar mais devagar, que vai dar o tempo de você olhar tudo, né? Placas, velocidade, você não precisa andar na velocidade que é a via, por exemplo. Hoje, não tem neve, não tem nada, se é uma via de 50, eles querem que você anda próximo dos 50. Então, você tem que ir mais rápido, não pode ir devagar, não. Quando tem neve, é mais tranquilo isso. Você pode ir mais devagar. Se você pegar uma linha ou outra que seja contínua, que não pode pegar a linha, não pode fazer uma entrada, eles não vão ligar, porque não dá para você ver a linha. Então, não tem pedestre, não tem ciclista na neve, isso ajuda bastante o exame. É preferível, o pessoal tem medo da neve, mas não fica com medo da neve, porque é mais fácil o exame na neve do que no verão. Excelente. Até porque eu acredito que o fiscal ele não vai te levar para um lugar onde seja perigoso, né? Não, Então, ele não vai colocar o teu carro para atolar, ele não vai colocar o teu carro num lugar onde fique inviável concluir a prova, acredito eu, né? Não, é sempre as mesmas ruas e se eles verem que tem uma rua muito escorregadia, eles não vão mudar a rota, isso é bem tranquilo. Paula, eu acredito, eu fiz aqui uma listinha, né? Eu acho que eu perguntei tudo aquilo que eu queria mesmo. Poxa, eu tô muito feliz, assim, de ter conversado contigo, né? Eu quero reafirmar isso porque, de fato, é uma conversa mais técnica, né? Sim, Uma conversa mais prática e com muito conteúdo para aqueles que venham a assistir esse vídeo e principalmente que estão atentos a essas questões de provas e fazer habilitação e tudo mais. Então, só antes de encerrar contigo, eu quero só lembrar que tudo isso aqui a gente tem o apoio do Bike Garagem, na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente tem o apoio do KIF Sleep Comfort, loja de colchões também da região metropolitana de Porto Alegre. A gente tem o apoio do Everton Cardoso, social media. Não. Se tu precisar de alguém para movimentar tuas mídias sociais, tem o Everton Cardoso, social media. Legal. Pensa nele, tu pode pagar ele em reais e ele produzir conteúdo para ti em dólar. Pensa nisso aí. Legal. Tem também o apoio do Juezu 3D. Então, Juezu 3D faz maquetes aí e vende pelo Mercado Livre. Tem o canal no YouTube, tem canal no Instagram também. Ana, caramba, deixa de novo tuas redes sociais e teu telefone, tá? Porque eu quero frisar isso bastante para o pessoal não te deixar com tempo para te ampliar a tua empresa, tu tenhas bastante movimento para que tu tenhas bastante sucesso. Diz teu Insta, diz teu Face, diz teu telefone, diz teu Twitter, diz teu LinkedIn, diga todas as redes que tu achar necessário, por favor. Beleza. O meu telefone é 514-475-8260. Meu marido agora esse ano está trabalhando comigo, fez a formação também, já compramos... Já está ampliando. Já está crescendo aí a família. Compramos outro carro, já estamos rodando com ele. Parabéns. Ele chama Sebastião, 438-391-7205. O Instagram, otoecole.ana. Prometo que vou colocar conteúdo lá, que está faltando, mas vou aí pôr. E meu Facebook, Ana Paula M. Excelente. Pode Então, entrar assim, em contato comigo por telefone, WhatsApp. Quem tiver questão, quem tiver dúvida, pode me procurar. Vou passar para você o material de estudo também. Tem um material aqui, tudo online. Posso passar para você deixar o link para o pessoal, tá? excelente. E a gente está aí para atender a galera aí, os brasileiros. A maioria dos meus clientes são brasileiros, mas tem outros também que não são, mas Tô aí de coração aberto para receber todo mundo e ajudar todo mundo. Nosso foco, com certeza, é a aprovação dos alunos. Graças a Deus, eu tenho 99% aí de aprovação nos testes. Parabéns.
Então, Parabéns. isso é bem legal, fico bem feliz com o resultado também, de poder ajudar, poder estar aí, né, frente à comunidade brasileira aí. Isso aqui. Sim, é mesmo. Quando eu cheguei tinha pouco menos pessoas, deu uma queda na pandemia, mas agora acho que está voltando e, Exato. se Deus quiser, a gente tem muito trabalho aí para frente. Agradeço a você pela participação, agradeço imensamente o convite e se precisar de mais uma outra orientação aí, a gente está junto. Com certeza. Então vamos deixar também aqui um abraço para a Paola, que foi ela que lembrou de ti. Então eu quero deixar aqui meu muito obrigado a Paola, que participou aqui, eu acho uma pessoa excepcional. Então, Paola, muito obrigado por me lembrar da Ana, e Ana, muito obrigado por aceitar o convite da Paola e a Paola ter me passado teu telefone. Um beijo também para ela, a gente fez uma amizade tão bonita, acabei conhecendo ela, né, de a gente fazer as aulas, tudo, e a gente pegou uma amizade bem legal, e nossa, adoro ela de coração, tenho muito a agradecer, e é uma gracinha. Beijo, Paola. Excelente. Ana, obrigado pela atenção de novo, sucesso para ti, desculpa qualquer coisa, qualquer dúvida, eu entro em contato e eu vou deixar todos esses contatos que eu quero que a empresa cresça mais e mais e mais, e a gente se vê em breve. Tá bom? Joia, obrigada, um abraço. Sucesso, tchau. Obrigada, para você também, tchau.